Oswaldo Elis Drummond, eu nasci em 22 de novembro de 44. Veja só, 22 de 11 de 44. Na Casa de Saúde São Sebastião, na Rua Bento Lisboa, aqui no Rio de Janeiro, pertinho do Largo do Machado, onde tem a Igreja da Glória, onde fui batizado. Começou aí a minha relação com a igreja, com a minha militância, minha fé católica, e com o andar da minha vida, eu com 10 anos, em 55, eu já tinha paixão pela política. Era demarista, que era um candidato a presidente da República que competiu com o Juscelino e com o Marechal Juarez Távora, mas que ganhava a eleição no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. E nada mais natural que desembocasse aos 18 anos no jornalismo, tendo ido para o Jornal, que era o órgão líder dos Diários Associados, porque eu tinha um movimento estudantil de oposição à UNE, de ideias mais conservadoras, e neste movimento faziam parte os filhos do João Calmon. E eu frequentava a casa dele na Rua Mascarenhas de Moraes, em Copacabana. E aí ele achava graça de eu estar ali naquela agitação não de esquerda, porque a agitação sempre foi um privilégio mais da esquerda, e aí me convidou para trabalhar em meu jornal, e aí eu comecei a minha vida jornalística. Depois tive muitos anos colaborando no Estado de Minas, que é dos Associados, e no Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro. E quando o Aziz me pediu para recordar episódios, digamos, pitorescos da minha vida nas redações, eu me lembrei logo de um fato em que eu já tinha aí uns 2 anos ou 3 de O Jornal e ficava muito distinguido de ter um plantão, 2 plantões por semana na Secretaria da Redação na parte da manhã. Eu ficava lá até chegar o resto do pessoal. Ficava lá com mais uns 2, se tanto. E, naquela época, os jornais tinham os seus diretores, os seus dirigentes, eles participavam muito da vida da edição do jornal. E o nosso editorialista era nada mais, nada menos do que o doutor Ostrogésio de Ataíde, membro da Academia Brasileira de Letras, que depois veio a presidir e a ser o grande benfeitor, um homem de uma cultura extraordinária, grande orador, um homem que fazia os discursos, inclusive para Chateaubriand, nas suas vindas ao Rio de Janeiro. E houve uma eleição na República Dominicana que tinha afastado o ditador Trujillo, e houve uma redemocratização com uma eleição em que havia um candidato de esquerda das forças que derrubaram o ditador e um candidato ex-ministro do ditador. As pesquisas davam que o candidato Juan Bosch ia ganhar, passa. Então, o doutor Ataíde passa na redação, como fazia sempre, e ele gostava de já adiantar o editorial dele para não ficar muito tarde, ele já entregava. Eu li aquilo e mandei para a oficina para compor. Ocorre que houve uma surpresa, ganhou outro candidato. E no dia seguinte a manchete do jornal era: Balaguer surpreende e vence. E lá dentro, no editorial, o título era A eleição de Juan Bosch e a América Latina. Imagina só. Então foi uma coisa muito, muito comentada, muito curiosa. E eu fiquei com medo de ser o culpado da gafe, mas eu realmente não tinha lido o editorial. Mas quem seria eu para ler e fazer alguma observação ao editorial do Dr. Ataíde? É muito engraçado. E ainda nos associados, eu, por ter uma relação com a Tereza Alckmin, o Leonardo, enfim,
fui designado para ir para a Vila Normanda, a casa de Chateaubriand, na Avenida Atlântica, onde ele escrevia seus artigos quando no Rio de Janeiro. E ele escrevia com muita dificuldade, porque ele estava totalmente paralisado. Na época não tinha computadores, mas a IBM deu a ele uma coisa que veio dos Estados Unidos, em que ele, que só movimentava o corpo, ficava com as mãos amarradas, e ele mexia com o corpo e batia em umas teclas grandes. E escrevia pacientemente artigos admiráveis, que depois foram editados pelos Diários Associados. Ocorre que ele falhava muito na tecla, né? E eu arrumava aquilo e ajeitava. Um belo dia, ele escreveu um artigo dizendo que não se podia tratar a economia como jardim de infância, como criança e tal, e disse que o Roberto Campos estava botando um fueiro na economia. Eu nunca tinha ouvido falar em fueiro, coloquei logo, corrigi para coeiro, porque jardim de infância, criança, bebê, está botando coeiro. Quando mostro a ele, ele tinha uma natural satisfação quando ele estava certo e o outro errado. E para quê? Ele espumava. A gente não entendia bem o que ele falava, mas a enfermeira Emília entendia perfeitamente e traduzia. E ele fez apanhar um dicionário do Antenor Nascente e abrir lá e ver o que era fueiro. E eu vi que fueiro era um instrumento usado no Nordeste para segurar o boi quando carrega o carro de boi, né, a carroça, para ele não disparar, que seria o que o Roberto Campos estaria fazendo com a economia, não freando a economia do país com a sua política de austeridade, que deu muito certo, graças a Deus, para nós todos. Mas o Chateaubriand ficou indignado e mandava eu repetir a fueiro masculino, instrumento usado para segurar o carro de boi. E aí eu acabava de ler aquilo e ele falava de novo, blá, 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 e a Emília repetia, é para ler de novo. E eu tive que ler umas 20 vezes aquilo, porque ousei corrigir quando ele estava certo. Então havia nessa... os associados eram uma verdadeira família, você tinha essas liberdades todas, desde o Dr. Assis, como nós o chamávamos, e eu era o mais jovem que tinha acesso a ele por essas outras circunstâncias de amizade com a Teresa, que era a Terezoca, a filha, e o encanto dele. Também ainda nos associados, o Chateaubriand, que ficou encantado com a reconciliação dele com a Teresa, que andaram afastados durante muitos anos, isso tudo está muito bem colocado até no livro do Jorge Moraes, ele, quando ela ficou até adoentada, e ele querendo dar uma força a ela, o que ele fazia? Ele escrevia um artigo, geralmente um artigo mais suave, mais de simpatia para alguma coisa, e assinava Teresa Alckmin, e botava na primeira página do jornal. E ela lia aquilo, achava uma graça imensa, porque ele nem mandava antes para ela. E resultado, um dia eu estava fazendo uma viagem para Belo Horizonte com o Leonardo no trem, Vera Cruz ou Santa Cruz, que era um trem Brasil-Rio Belo Horizonte, e nós estávamos no carro do restaurante e dizendo assim, vem cá, e se nós fizermos um artigo assinado pela Teresa e mandarmos pelo Telex para o Chateaubriand? E ele achou muita graça e nós ali, a quatro mãos, nos guardanapos do trem, escrevemos um artigo, eu não me lembro sobre o quê, um artigo simpático, alguma coisa, e mandamos pelo Telex para o Chateaubriand. 2 dias depois estava lá, na primeira página do Estado de Minas e do O Jornal e de todos os jornais da rede associada.
E durante muito tempo esse artigo era alternado entre o da Lavra do Chateaubriand e o que ele pensava que era da Lavra da Teresa, mas que era eu e Leonardo que fazíamos isso. Leonardo era o marido. O Leonardo Alckmin era o genro do Chateaubriand. O Leonardo, naqueles anos, então, era o importante do importante, porque o sogro era o Chateaubriand e o pai era o vice-presidente da República, José Maria Alckmin, que foi um grande político mineiro, foi ministro da Fazenda de Juscelino, enfim, uma figura extraordinária, muito cultuada até hoje pelos mineiros. Então, a gente, na vida da redação, pelo menos naquela época, havia muito bom humor, havia muito... o dono do jornal, ele aparecia, quer dizer, você tinha o contato. Quando eu estava no Dia pela primeira vez, eu ia ali, eu escrevia uma coluna assinada, que era raro, poucas pessoas, o Chagas deixava assinar. E ele era uma pessoa engraçada, difícil, mas engraçada. Um dia eu chego lá, ele estava espumando umas fotografias em cima da mesa, falando 1000 palavrões, porque ele era deputado e fazia muita lei, e principalmente ele não fazia lei, ele fazia uma emenda a uma lei qualquer que algum deputado fizesse, beneficiando funcionário público, né, militares e civis. E aí ele tinha aprovado uma lei que tinha a emenda dele, e havia um outro político do Rio e do mesmo partido dele, e que na primeira candidatura dele, o Chagas perdeu por 17 votos para o Benjamin Fará. E o comando do primeiro exército fez uma homenagem aos 2 deputados que haviam aprovado um benefício qualquer. E as fotografias eram todas do Chagas e do Fará. E o Chagas babava e dizia: não, vou botar fotografia com esse turco aqui, lá, enfim. E aí ficou, e foi num crescer, e mandou o chefe da redação demitir o fotógrafo. Não desceu e tal, eu continuei lá com o doutor Chagas, ele muito chateado, disse: não, vou fazer essa matéria sem fotografia. Vou botar a fotografia do Palácio Duque de Caxias. E daí, a algum tempo, subiu o Tássio Mitke, que era o chefe da redação, trazendo uma fotografia, dizendo que não aparece. E ele disse: mas como? Onde é que estava essa fotografia? Não, doutor Chagas, nós pintamos essa barba com nanquim, então ninguém vai reconhecer o deputado Benjamin Fará. E assim foi publicado no dia seguinte, na primeira página do Dia e da notícia que tinha na ocasião, o retrato do general, o deputado Chagas Freitas, e dizendo assim: vendo saindo um popular. O popular era o outro deputado. Então, semanas depois, o Chagas, bem-humorado, eu entro lá e disse: você lembra daquela história, daquela fotografia? Eu disse: Chagas. Encontrei o general Suzeno e ele me disse: olha, que ótima cobertura que os jornais deram ao nosso almoço. Agora eu não me lembro daquele senhor de cavanhaque, quem era ele? E eu disse: ele também não sei. Então, o Chagas, mas o Chagas era difícil, eu tive que sair do Dia, né, e pedir a minha demissão, porque o doutor Chagas, eu era muito jovem, né? Mas era diretor da Coab, assessor do Negrão, enfim, tinha muita ligação com o governador do Rio. E ele metia coisas na minha coluna. Eu, no domingo, abria o jornal, via ali coisas, mas não dava muita importância a isso. Até que ele resolve implicar com um amigo do Negrão e dar críticas ao amigo do Negrão na minha coluna. E o governador disse: mas você está sempre, ele é tão meu amigo, está sempre junto conosco. Eu disse: governador, o doutor Chagas é que coloca, eu vou falar com ele. Mas eu vi que se eu fosse falar com ele, ele ia criar, ia me dar uma bronca, ia me botar para fora da sala, ia ser um horror. Aí preferi passar lá e deixar uma carta e deixar o jornal com muita pena, porque o jornal na época vendia 250 mil exemplares e eu
na diretoria da Coab, eu vivia nas favelas, nas comunidades, para fazer as remoções, e o dia era o Jornal do Povão. Então eu tinha essa comunicação que me facilitava muito. Mas aí depois, para suprir o dia, eu tive a minha primeira experiência de rádio, que depois tive ao longo de toda a vida, mas a primeira que foi com Raul Longras, que tinha um programa na Rádio Nacional de grande audiência. E lá eu preparei a remoção da Catacumba. Era uma favela grande, de 4.000 barracos, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então eu fiz o programa com o Longras de segunda a sexta. E na sexta eu desembarquei na Catacumba para dormir e passar o fim de semana lá explicando como é que era a remoção e levando as mulheres para conhecerem os seus futuros apartamentos. Então, o jornalismo tem estas coisas. Você passa de um jornal, vai para uma rádio, mas mantendo aquele vínculo com o seu público. Por exemplo, um episódio na Tribuna da Imprensa, onde eu fiquei anos e anos, morre o Juscelino e o Hélio, muito magoado, porque a censura era o único jornal do Rio que tinha censura dentro da redação. E ele não ia ao jornal, né? Então ele mandava a coluna e a censura mutilava muito. Não da morte e ele não completava a coluna, e eu completava para ele lá. No dia da morte do Juscelino, nós fizemos uma cobertura, que foi a edição inteira do jornal, a coluna dele foi cortada, mas ficou uma nota que eu havia feito, e que foi uma gargalhada na cidade. Naquela altura a Tribuna vendia isso aos 20.000 exemplares, mas sempre entre os formadores de opinião. Imagina que eu coloquei uma nota dizendo que foi muito comentado no velório a ausência daquele político que foi líder do JK na Câmara dos Deputados, que ganhou dele um cartório milionário no Rio de Janeiro e foi incapaz de ir, de se manifestar e tal. Não dei o nome, mas todo mundo que lia a Tribuna conhecia a política e sabia que era o ministro Armando Falcão, que era o ministro da Justiça, chefe da censura, que censurava a Tribuna da Imprensa. Aí foi a vez dos censores levarem uma bronca tão grande, porque no dia seguinte os censores eram outros. E aí eles me contaram que o ministro ficou enlouquecido, porque a única nota que saiu na coluna, que saía em branco no em volta, era uma nota contra o ministro Armando Falcão. Ele até tinha sido amigo do Hélio, e meu também, mas que realmente se omitiu na morte do antigo chefe de uma figura que rejeição zero, né? Todo mundo gostava do Juscelino e o Roberto Campos, aqui um depoimento interessante de um velho repórter, é que o Roberto Campos contava que ele, quando disse ao Castelo que ele ia renunciar ao Ministério, porque ele não votaria a cassação do Juscelino, e o Castelo o autorizou a votar contra, e o Castelo disse a ele: eu também não tenho nada contra o Juscelino, mas o Carlos Lacerda vai romper comigo se eu não caçá-lo, ele está exigindo isso. E realmente o nosso Juscelino foi cassado e o Lacerda brigou com o Castelo. Quer dizer, a cassação foi, até sob esse ponto de vista, desnecessária. Era isso, as historinhas que eu tinha contado da minha modesta carreira, mas longa. Nessa altura já são 52 anos de atividade ininterrupta, nunca estive fora de escrever nos jornais, de participar da rádio e durante alguns anos também da televisão. Essa a ABI é uma instituição máter, mais importante do jornalismo brasileiro, mais representativa do jornalismo brasileiro, um símbolo do jornalismo e da cidade do Rio de Janeiro, com o seu prédio, que é o primeiro mais moderno. Ele é anterior ao Palácio da Cultura, o edifício Gustavo Capanema,
que foi o primeiro projeto do Oscar Niemeyer, de grande repercussão. Mas esse foi do escritório MMM Roberto, que também faz parte da história da arquitetura moderna brasileira. É um grande livro e eu fiquei muito honrado de ter dado a minha modesta contribuição.